Boa noite. Iniciamos hoje uma série de 5 conversas improváveis que se estenderão pelas próximas 3 semanas. Aproveitando a iniciativa da delegação portuguesa dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu, conversaremos sobre temas que vão da educação à saúde, do emprego à habitação, da desigualdade à proteção das crianças. Desigualdades, pobreza e sem-abrigo é o tema da nossa primeira conversa que acontece no âmbito, como eu dizia, da iniciativa Fazer Acontecer Europa Social da delegação portuguesa dos socialistas no Parlamento Europeu. Teremos conversas com pessoas improváveis, a ideia é mesmo essa. Hoje os nossos convidados são o padre Agostinho Moreira, da Rede Europeia Antipobreza, e a geógrafa Teresa Sá Marques, a quem desde já agradeço a sua presença aqui em estúdio. O arranque destas conversas, contudo, está a cargo do Dr. Manuel Pizarro, eurodeputado, a quem agradeço também a presença. Sr. Eurodeputado, faz favor de arrancar com estas conversas improváveis. Muito boa noite. Como todos sabem, a União Europeia é um projeto de progresso, com um pilar indeclinável na ideia da liberdade e da democracia, mas também com um fortíssimo objetivo na área da evolução económica. O projeto europeu começou por uma comunidade económica europeia e só depois evoluiu no sentido político. E indissociável desta ideia é a ideia de progresso social. Ela é indissociável, mas nem sempre parece que isso acontece. Porque se é verdade que não há nenhuma região no planeta mais próspero do que a Europa, não é menos verdade que essa prosperidade tarda em chegar a todos os europeus. Convivemos ainda hoje com uma mancha de pobreza imensa. Cerca de 90 milhões de europeus vivem em risco de pobreza. Cada vez há mais pessoas em situação de sem-abrigo na Europa. Isto parece um paradoxo. Como é que num continente com tanta prosperidade económica, tanta gente vive excluída? 1 em cada 5 crianças vive em risco de pobreza. Como disse recentemente numa entrevista o padre Agostinho Jardim, que é um dos convidados destas conversas e a quem eu saúdo particularmente, a pobreza e a exclusão social põem em risco a liberdade, põem em risco a democracia. As pessoas que vivem nestas circunstâncias não têm os mesmos direitos dos outros cidadãos e as mesmas possibilidades de participação pública dos outros cidadãos. Concretizar a Europa social, combater as desigualdades, combater a pobreza, é também, por isso, um indeclinável objetivo político. Eu acho que estamos hoje mais perto da consciência generalizada nos Estados-membros e nas instituições europeias de que isso é assim. Por isso, em 2017, em Gotemburgo, foi possível aprovar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, um conjunto de 20 princípios que são tão importantes para a Europa como os tratados fundadores da União Europeia. Mas trata-se agora, como tantas vezes acontece, de passar da proclamação desses princípios à concretização das medidas necessárias para que eles se transformem numa realidade para todas as pessoas. Por isso, a Cimeira Social que vai acontecer no Porto, nos dias 7 e 8 de maio, que é o ponto alto da presidência portuguesa na União Europeia, é tão importante. Porque o que está em causa nessa Cimeira Social é a discussão entre as instituições europeias, o Parlamento Europeu, os Estados-membros, os parceiros sociais, de um plano de ação para implementar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Eu confio que Portugal pode ter aqui um papel-chave. O nosso país é aquele em que mais cidadãos, 76%, num inquérito recente no Eurostat, consideram que a prioridade da Europa deve ser pugnar por mais justiça social, combater a pobreza, combater a exclusão social. Eu acho que nós precisamos da ajuda de todos e quero agradecer muito ao Paulo Ferreira, ao padre Agostinho Jardim e à Teresa Sá Marques participarem nesta conversa, porque é com todos que vamos conseguir um objetivo tão importante, a construção da Europa social. Muito obrigado. Obrigado, Soutor, por esta introdução, que é permita-me o elogio que não é de graça, é uma introdução que o Sr. Padre e Teresa, se me dão licença que os trata assim, já nos traz aqui uma série de temas muito importantes. Sr. Padre, gostava de começar por si, porque há pouco aqui, antes, dizia que o senhor é quase catedrático nesta matéria, por integrar a Rede Europeia Antipobreza, e gostava de lhe lançar um desafio. O Dr. Manuel Pizarro
já falou da importância da Cimeira Social, que se realizará no Porto. Se o Sr. Padre, tivesse oportunidade de se dirigir aos dirigentes máximos da União Europeia para lhes lançar um repto no combate da luta contra a pobreza, as desigualdades e os sem-abrigo, qual era a mensagem que lhes transmitiria? Bom, há coisas que são fundamentais nesta resposta, ou nesta consideração. Primeiro, é preciso que a Europa deixe de cair na tentação de se voltar apenas para o lucro e para o dinheiro, porque o desenvolvimento não se faz só com dinheiro. O desenvolvimento é da pessoa, e é da sociedade, e é da cultura com que todos nos integramos. Portanto, mas é preciso dinheiro, Sr. Padre, para combater estas desigualdades. É preciso mas não é o objetivo primário. O dinheiro deve estar ao serviço das pessoas e não as pessoas ao serviço do dinheiro. E penso, eu fui convidado na altura, o Jacques Delors, para construir a rede europeia também em Portugal, e o objetivo que nasceu, e era esse um princípio europeu, era uma Europa para os cidadãos, uma Europa das pessoas, uma Europa social. E isto tem-se vindo a desviar, como dizia há bocado o Sr. Dr. Pizarro, temos 92 milhões de pobres na Europa. Quer dizer que as pessoas deixaram de ser o grande objetivo, a grande preocupação, para passar a ser o económico. E o Papa diz, esta economia mata. E mata porque gera pobres, gera excluídos, gera marginais e gera até uma sociedade que nem filhos quer ter. É tão pobre que nem filhos quer ter ou não pode ter. Portanto, há aqui um círculo vicioso, Sr. Padre, desigualdades, pobreza, sem-abrigo, e é preciso cortar olhando para as pessoas e não apenas despejando dinheiro sobre os problemas. Exato. Quer dizer que a solução não é assistencialista, nem é economicista, não é. O problema é, ele está interdependente, interligado. As causas são estruturais a uma sociedade, e neste caso a sociedade europeia, e, portanto, tem imensas variantes depois nas suas multidisciplinaridades, como vamos ver, desde a saúde, a habitação, a educação e a cultura. Porque nós temos uma cultura em Portugal, é um privilégio de poucos, muito poucos, tem acesso à cultura. E que dificuldades está a passar a gente a cultura a esta altura, não é? E, portanto, depois temos problemas da fome, etc. Portanto, há aqui todo um conjunto da sociedade que tem de ser revista no seu todo, na sua globalidade, para ter intervenções que alterem as causas geradoras da pobreza. Porque nós andamos desde 25 de Abril com a grande Revolução Portuguesa e não conseguimos atalhar a pobreza em Portugal. Mantemos mais ou menos um número entre os 2 milhões, se a economia está melhor desce, mais coisa, menos coisa. Anda por aí. Quer dizer que as políticas sociais portuguesas dão dinheiro, mas não resolvem o problema da pobreza. Isso é dramático. E isto é um problema sério que deve questionar os políticos e os economistas e toda a sociedade portuguesa, que sociedade queremos ser. Muito bem. Teresa, muito obrigado também por estar aqui connosco. Também antes de começarmos esta conversa, colocava-me esta questão que lhe passo agora. Como é que uma geógrafa, nós estamos no âmbito de umas conversas improváveis e, portanto, é provável que as pessoas achem improvável que uma geógrafa venha falar sobre estes temas da pobreza. Não é com certeza. A minha questão é como é que uma geógrafa olha para estes problemas das desigualdades, da pobreza, do sem-abrigo, como é que as cidades se adaptam ou não a estes fenómenos? Em primeiro lugar, a pobreza também é territorial, não é? É territorial porque nós temos pobreza dentro dos contextos urbanos e temos pobreza no contexto também rural. E, portanto, e além disso, é diversificada nos seus próprios territórios. Manifesta-se de formas diferentes nos diferentes territórios. Há certos contextos que a pobreza advém sobretudo associada à precariedade de emprego, baixos salários, baixa escolaridade. Temos outros territórios que a pobreza vem associada sobretudo ao envelhecimento da população, a reformas com rendimentos muito baixos e todo um isolamento associado a uma população com poucas capacidades físicas. Temos outros territórios que
concentram populações, pela sua natureza, estão mais fragilizadas. Por exemplo, concentram população imigrante que veio de outros países com níveis de desenvolvimento mais baixos que os nossos e que vêm procurar uma oportunidade de vida no nosso país, mas são populações que têm de se integrar na comunidade portuguesa, neste caso, ou na comunidade europeia, em função do território que estamos a falar. Portanto, significa que os territórios manifestam pobreza ou manifestam desigualdades com características diferentes. Portanto, eu concordo completamente que devemos deixar de pensar, como temos vindo a pensar, ou focar-nos só no crescimento económico. Devemos começar a usar a palavra que foi usada no início do Manel Pizarro, o progresso. O progresso é o bem-estar social e, portanto, o crescimento económico está ao serviço do progresso. E temos de pensar nas questões estruturais que foram aqui faladas. Eu não acredito que a Europa e Portugal resolva os seus problemas de desigualdade se não fizer apostas claras em certas áreas da política. E menciono, em primeiro lugar, aqui, a educação. Porquê? Porque nós temos uma pobreza que é estrutural. Independentemente dela se manifestar com características diferentes, ela normalmente manifesta-se estruturalmente que passa de geração para geração. Isso é bem verdade, porque de facto, desculpe interrompê-lo, não perca o raciocínio, mas só para tentar ajudar, não é que a Teresa precisa de ajuda, mas enfim, de facto, quando olhamos para os números, eles são impressionantes, porque em 2017 nós tínhamos 17,3% de portugueses em risco de pobreza, em 18, 17,2%, quer dizer, descemos uma décima, apesar do dinheiro, quer dizer, há aqui de facto um problema estrutural e para a Teresa é pela educação que se deve começar, pelo que eu percebo. Primeiro, concordo que a política tem de ser multidimensional. Os territórios têm características diferentes, portanto, tendo características diferentes, deve-se analisar de que forma é que as desigualdades se manifestam em cada um dos territórios e deve-se intervir dominantemente em determinadas áreas. O Noroeste tem umas características diferentes, por exemplo, a região metropolitana do Porto tem características diferentes em termos de desigualdade relativamente à região metropolitana de Lisboa. Ou quando olhamos para o território, mesmo o território interior, o território rural, tem características, as desigualdades no Alentejo não são iguais às desigualdades. Isso reclama políticas adaptadas aos de base territórios. Territorial. Okay. Claro. E depois, independentemente disso, há áreas temáticas que têm de haver uma forte intervenção. Eu devo dizer que hoje estamos a falar muito no plano de resiliência e recuperação do país, em toda a Europa. Não é? Estamos a falar muito da Estratégia 2030 e estamos a falar muito nos investimentos. Eu gostava que o nosso discurso fosse mais em torno das pessoas. Nós, enquanto sociedade, só evoluímos se investirmos claramente nas pessoas. E não haja dúvida, para quebrar este ciclo repetitivo, são sempre as mesmas famílias, as mesmas gerações, que passa a pobreza de geração para geração. Portanto, temos de quebrar este ciclo. Ou seja, o elevador social está interrompido. Portanto, Exatamente. Não há elevação social. E, portanto, e temos investido muito na educação. Sim. Mas não nos temos focado no projeto educativo. Não nos temos focado nos professores, nos alunos, como projeto de inovação e, claramente, como um projeto social também. Uma alavanca. Uma alavanca. Nesse sentido. Sr. Padre, um estudo recente, creio que o mais recente sobre esta matéria da Fundação Manuel António dos Santos, Francisco Manuel dos Santos, perdão, conclui que em torno da pobreza, agiram 3 Ds. Desemprego, doença e divórcios. Quer dizer, estes 3 elementos acabam por dar à pobreza este caráter estrutural e alavancá-la ainda mais no seio das famílias quando há doenças e divórcios, etc. Concorda com esta análise ou a sua análise enquanto membro da rede europeia é mais ampla? Genericamente podemos aceitar, depois temos de perceber o que é que isto significa. Porque, por exemplo, falar do divórcio, há muitas famílias hoje que não chegam a casar, não é? Há muitas famílias monoparentais que não casaram, não é? Portanto, o divórcio aí é um bocadinho abrangente, não é? O desemprego é estrutural. O desemprego é terrível. De 60% dos pobres com mais de 18 anos, estou a ler para citar o estudo, com mais de 18 anos em Portugal, trabalham, apesar de trabalharem, são pobres. Voltamos à história do elevador social, quer dizer, não é? Essa é uma afirmação que importa dizer muito em Portugal e aos políticos, porque vinham aí correntes ideológicas que dizem que ser pobre é uma preguiça. Quando o pobre é vítima, muitas vezes, da doença mental,
é que cai e que é excluído e entra numa desumanidade brutal. E, portanto, o que leva as pessoas à pobreza é o desemprego. E o desemprego está ligado com a educação, como dizia aqui o Sr. Doutor, porque é muito importante, porque nós temos em Portugal um abandono escolar que é muito alto. Nos Açores rodam os 27%, em Lisboa 7% e no Porto 10,5%. Quer dizer que temos mais de 10% de abandono escolar em Portugal. Quer dizer, esta gente não vai ter capacidade amanhã para poder entrar no mercado de trabalho. Então o que é que vai ser? Então vamos ter pobres, porque esta sociedade gera pobres, gera excluídos desde a infância. Esse círculo vicioso é terrível. Gostava de permitir-me interrompê-lo, porque gostava de tocar num ponto aí que me parece muito relevante. Estas razões estruturais que não nos tiram ou que não permitem que o desemprego e a pobreza vá descendo para níveis, vá lá, chamemos-lhe aceitáveis, ajuda a um certo tipo de discurso mais extremado. Teresa acha que sim, no futuro próximo podemos ter um aproveitamento desta realidade ou não? Eu não sei muito bem o que é que vamos ter no futuro, porque o futuro vai ser tão incerto e tão complicado, não é? Estamos a viver este momento de pandemia e sabendo que a nossa economia é frágil, não é? Eu diria que esta questão do desemprego e da precariedade do emprego vai ser brutal nas próximas gerações, nestes próximos 10 anos. Vai ser ainda muito mais complexo, porque até agora tivemos uma reestruturação da base económica, e na prática temos uma base económica que não está a conseguir absorver todo o esforço em termos de qualificações que o país tem vindo a fazer. Portanto, há aqui uma mudança que temos de fazer na economia e também nas questões da educação, mas esta transição digital e esta transição verde, temos de dizê-la que ela vai excluir muitos. Vai excluir. Vai excluir porque as mudanças são de tal maneira brutais nos processos produtivos que possivelmente muitos dos que agora têm empregos precários e até mal remunerados, muitos deles ter muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho. E nós em Portugal temos um problema que é, não falamos daquilo que é importante, ou mais concretamente, há temas que nós não gostamos. Nós não gostamos de falar de pobreza, nós não gostamos de falar da exclusão, nós não gostamos de falar de envelhecimento, que é uma questão que ainda não falamos, que é brutal. Nós temos de ter uma agenda para o envelhecimento e o país tem de pensar nesta geração que cada vez vive mais anos, que era melhor, em vez de falarmos de envelhecimento, falamos de longevidade, porque a gente vive muitos anos, mas vive muitos anos aqui em Portugal com pouca qualidade de vida, pouco bem-estar. E, portanto, se nós não nos focarmos nessa margem... Portanto, nós temos aqui 3 grandes desafios brutais para a sociedade portuguesa, que é os jovens, que, mesmo por esta componente que estamos a falar em termos de desigualdade, são cruciais. Temos depois uma estrutura etária associada aos adultos ativos, que vai sentir a revolução que advém desta transição digital, que vai ter implicações nas atividades que vamos fazer no futuro e que este turbilhão vai ser sobretudo nestes 10 anos, até 2030. Depois o processo entra numa nova vaga, mas este período é de mudança. E vamos ter em simultâneo uma população muito envelhecida, porque nós temos uma população muito envelhecida, tanto nos contextos urbanos como nos contextos rurais, e também não falamos desse tema, não abordamos esse tema. É uma equação muito complicada. E não nos preparamos para o problema que temos pela frente. Sr. Padre, obrigado, Teresa, gostava de ouvir também sobre este tema da transição digital, porque de facto há aqui um período até 2030, enfim, que vem ainda por cima puxado pela pandemia e pelos efeitos económicos da pandemia. Nós ouvimos falar da bazuca e do PRR, do Programa de Recuperação e Resiliência. Teme que problemas como estes da desigualdade, do sem-abrigo, da pobreza, possam ficar um bocadinho à margem daquilo que é o grande palavrão que é a recuperação económica. É verdade que a recuperação económica é fundamental para combatermos estes fenómenos, mas se calhar as coisas têm que ir a par. Acha que sim? Eu acho que o programa tem que ser inteligente. E tem que ser um programa que esteja ao serviço e ao bem das pessoas, todas.
Senão temos aqui um buraco enorme, que estamos a gastar dinheiro anualmente com a pobreza, que não é rentável. É preciso que os economistas e a economia comecem a pensar que o investir na pobreza tem de ser rentável. Temos que retirar as pessoas da pobreza, de modo a que não estejamos todos os anos a pagar todo o tipo de subsídios, desde que nasce até que morre. E as políticas têm sido aumentar subsídios. E vemos no Parlamento que é mais subsídios. Quando é preciso ir às causas. E o problema do desenvolvimento cultural que vai para o digital, nós vemos que se temos mais de 10% das nossas crianças que abandonam a escola, se nós temos que 20% das pessoas empregadas que têm só o custo alimentar escolar e que não passam de 700 euros por mês, e a classe mais baixa, que não tem condições, não passa do rendimento mínimo, que é mais de metade da população empregada, nós não conseguimos passar para uma evolução sem com esta gente incapaz de poder entrar no digital. Então, quer dizer, esta gente vai ficar muito pesada ao país, porque é preciso sustentá-la para que não morra, ter casa, ter médico, e então estamos a gastar dinheiro sobre dinheiro sem criar um problema de inclusão que possa ser também rentável com os seus contributos e os seus impostos. Há aqui acho que a política tem de ser inteligente, e temos de ser inteligentes e recolocar o ser humano como sujeito e objetivo de todas as políticas. Muito bem. Ontem falava com a Presidente da Delegação do Porto da Cruz Vermelha e ela dizia-me que aumentou em 50% o número de pedidos de ajuda por vários estados sociais, etc. Mas dizia-me também, numa nota clara de esperança, que a solidariedade disparou também. Na rede europeia antipobreza também tem-se sentido este caminhar a par das dificuldades com o aumento da solidariedade? É verdade isso, porque as pessoas começam a sentir que as políticas não respondem. E como não respondem, há que responder a proximidade, a visão mais humanista das pessoas, ser solidárias, porque o problema a nível central não está a ser equacionado. E, portanto, eu hoje sinto, nós temos na rede hoje a criação de equipas da representação da sociedade civil, e que estão já em Lisboa, Porto, Braga, Aveiro e Funchal, e as pessoas aderem, as pessoas com personagens nacionais aderem de alma e coração, porque sentem a necessidade de perceber que a participação de toda a sociedade e daqueles que têm mais influência é fundamental neste momento, que tem de ser a sociedade civil também a participar. O Estado não tem que fazer tudo sozinho, não é? Claro, e, portanto, precisa desta resposta, e vamos precisar também da resposta dos municípios e das juntas, porque esta transferência vai ser fundamental para que haja um acompanhamento das pessoas, que eu gostava depois, se for oportuno, falar que a pobreza se vive em família. Nós temos, outra concepção, pensar, por exemplo, que os sem-abrigo vivem sozinhos porque foram postos fora da família. Por razões, vamos ver quais são e a culpa nunca é só de um lado. Cada caso há de ser um caso. É um caso. Agora, é necessário perceber que é na família que, quando não há habitação digna, quando não há higiene, quando não há saúde, quando não há emprego, quando não há comida capaz de sustentar a família, quando não há educação, a família é que está ali, boa ou má, estruturada ou desestruturada, isso é secundário no caso, e, portanto, a intervenção política e social tem de ser focada na família, no conjunto sociológico em que as pessoas vivem. E elas não vivem descontextadas. Tenho este número, não sei se corresponde com os seus, Sr. Padre, há cerca de 7.000 sem-abrigo em Portugal. 7.100. 7.100, mais preciso, os dados. Mais concretamente, exatamente. Teresa, o impacto da pandemia neste trio, desigualdades, pobreza, sendo que há um link óbvio entre desigualdades e pobreza, quer dizer, se não resolvemos as desigualdades, não resolveremos a pobreza e vice-versa, isso está estudado. A minha pergunta era, o impacto da pandemia, já vimos que ela impacta também na solidariedade, o que é muito interessante, mas há um outro problema que me apontava também a Sra. Presidente da Delegação do Porto da Cruz Vermelha, é que as pessoas, ao mesmo tempo que são solidárias, estão a deixar de acreditar nas instituições. Sentiste, Teresa? Na prática, todos nós, não é? Todos nós temos esta noção que os problemas são de uma dimensão brutal, e eu nem diria só não acreditar nas instituições,
porque nós temos instituições como a Cruz Vermelha, que têm um prestígio brutal no país e o país reconhece-a, e temos outras instituições de solidariedade que têm tido um papel muito ativo. Temos a noção que a dimensão dos problemas não pode ser resolvido só pelas instituições, nem só pelo Estado. Tem de ser resolvido por todos nós. Isso também é uma mudança que vamos sentir nos próximos anos, que é a necessidade de cada cidadão intervir mais, pensar mais, que tem de ter um papel ativo na sociedade. Os portugueses são muito passivos, são muito passivos na ação, criticam no particular, na conversa particular com os amigos, com a família, mas são muito pouco ativos nos próprios processos de mudança, participam um pouco, não é? E, portanto, isso significa que neste momento, em toda a Europa e designadamente em Portugal, esperemos que o movimento em Portugal seja bastante aberto, bastante intenso, que há cada vez mais uma necessidade do cidadão não estar à espera, porque nós temos um Estado pequeno, nós somos uma sociedade pobre, não é? Portugal é um país pouco desenvolvido, e, portanto, nós não podemos pensar que temos um Estado forte, como outras sociedades poderão ter. E, nesse sentido, se este projeto de progresso, como se falava, é um projeto que tem de ser assumido por todos nós, na nossa vida pessoal, individual e diária, e real, não é? E diária, não é? E diária, e na nossa vida institucional e profissional. Portanto, cada um de nós se assumir as suas próprias responsabilidades, fazendo o melhor, sendo rigoroso com ele próprio e sendo também solidário com os outros, nós podemos ter esperança. Porque este processo de mudança que nós temos de operar no país é de uma dimensão que nós temos de acreditar que é possível. Não podemos estar parados, porque já estivemos muito tempo parados, tem séculos de história, e, portanto, ou queremos mudar, verdadeiramente todos queremos mudar, e não estar à espera que os partidos, que o Estado, que o Governo resolvam os nossos problemas, nós temos de estar à frente da resolução de nossos problemas. Chamemos a sociedade civil Exatamente. Para concluir, eu diria que, usando uma expressão, roubando esta expressão ao Dr. Manuel Pizarro, vamos para lá da proclamação dos princípios e façamos cada um o que pudermos e soubermos melhor para que possamos ultrapassar este problema tão grave. Sr. Padre, foi um gosto muito grande tê-lo aqui, Teresa também. A conversa é improvável e rápida, ficaríamos aqui seguramente mais tempo, mas a ideia é esta, é que nestas conversas improváveis possamos tocar o essencial sem perder o foco, indo de encontro ao que é mesmo relevante. Irrelevante é ter em conta que em toda a Europa há 90 milhões de pessoas em risco de pobreza, o que é um número tremendo e assustador. Para encerrar esta primeira conversa improvável, chamava a doutora Maria Manuel Leitão Marques, eurodeputada socialista, e que já teve um cargo ministerial. Muito boa noite, senhora eurodeputada. Faz favor de proceder ao encerramento da sessão. Fazer acontecer a Europa social. Mas a União Europeia não se caracteriza exatamente por isso? Pela proteção dos direitos sociais? É verdade, mas não basta olharmos para o passado e dizer que a Europa já fez muitos progressos neste domínio, até mais do que outros continentes. É preciso mais do que isso. Precisamos de uma cultura europeia de tolerância zero às desigualdades, à pobreza, à existência de condições de sem-abrigo. Se há coisa que a pandemia nos mostrou, foi que, por um lado, mesmo em zonas do mundo mais evoluídas no campo dos direitos sociais, como é a União Europeia, os progressos eram frágeis. Para muitos, a perda de emprego conduziu a uma situação de sem-abrigo. E a falta dele foi, em si mesmo, um problema ainda mais terrível do que já era na normalidade. Além disso, ficaram mais expostas outras desigualdades ainda não ultrapassadas, como a sobrecarga dos deveres de cuidado para as mulheres, ou que não eram tão visíveis, como a falta de apoio escolar dentro de casa. Hoje gostaria de destacar aqui o problema da pobreza infantil, porque esta hipoteca o futuro da Europa e o futuro do mundo. A pobreza infantil permite eternizar sociedades desiguais, aquelas em que crianças pobres serão adultos pobres. Como disse há bocado a Teresa Sá Marques,
Temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que os pobres não sejam sempre os mesmos. No mundo estima-se que 1 bilhão de crianças sofra de pobreza a vários níveis, desde a falta de educação, à falta de saúde, a nutrição, a água potável. Estima-se também que, devido à pandemia, este valor tenha aumentado em 150 milhões a mais de crianças pobres. E mesmo antes da pandemia, na Europa, 1 em cada 5 crianças vivia na pobreza. Sabemos também que a pobreza das crianças é sinónimo da pobreza dos seus pais. Como disse o padre Agostinho Jardim, a pobreza vive sem família. Por isso é também nas crianças que devemos pensar na União Europeia, quando sabemos que 33 milhões de pessoas não têm dinheiro para consumir uma refeição de qualidade de 2 em 2 dias, enquanto 20% dos alimentos produzidos são desperdiçados. A Europa tem que olhar para si e aproveitar esta crise como uma oportunidade para ser mais eficaz em matéria de direitos sociais, ser mais inovadora nas suas propostas e atenta aos seus resultados. É essa, afinal, a sua principal marca de confiança junto dos cidadãos europeus. Mas a União não o pode fazer olhando apenas para si, olhando apenas para dentro. Deve olhar para os outros, para o mundo. Deve partilhar os seus valores, a sua solidariedade nas políticas de migração, de comércio, de cooperação, da saúde, incluindo nas vacinas. É para isso que todas e todos temos de contribuir, participando ativamente para fazer acontecer uma cultura de igualdade social. Muito obrigada ao Manuel Pizarro por esta oportunidade de participar nesta importante iniciativa. Muito obrigado, Sra. Eurodeputada. Termina então aqui a primeira conversa improvável, que pode ser vista hoje a partir das 21h30 no site do Jornal de Notícias. A informação de toda esta campanha Fazer Acontecer Europa Social, incluindo os debates, serão também disponibilizados em www.fazeracontecer.info. Se quiser, também através do Facebook da Delegação Portuguesa dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, é possível seguir estas conversas improváveis. A próxima fica já agendada, é na próxima quinta-feira, à mesma hora. Até lá, muito obrigado.